Oi, gente, começando, né, a nossa quarta reunião, nosso quarto encontro do Clube do Livro, esse maravilhoso exercício que a gente está fazendo, né, de reflexão com base na leitura do livro Visões do Feminino, a Medicina da Mulher no século XIX e XX. Essa tem sido, né, a nossa atividade ao longo desse mês, né, já vai fazer, na verdade, a gente está entrando aqui no segundo mês de vigência do GRUGEPS, né, um grupo que vem da iniciação científica, mas que está aqui de portas abertas, tá? A Vitória que está aqui hoje, para ficar ciente disso, está de portas abertas para receber novos membros. A gente não fez processo seletivo ainda, mas a gente está estudando, né? Como é que vai fazer a participação, envolvimento, interesse. Teve muita gente que falou comigo que estava interessada em participar do grupo, mas, por exemplo, não está conseguindo participar das reuniões, né, desse momento, então já é uma coisa que a gente tem que levar em consideração. Mas hoje a gente vai falar sobre obstetrícia e ginecologia no Brasil. Então, a Vitória não estava nas reuniões anteriores, né? Mas a gente vem, Vitória, lendo esse livro. A cada semana a gente está estudando um capítulo, né? Temos 3 iniciantes científicos nesse projeto, a Tsulene, a Fiamma e o Vladimir, são todos alunos do curso de enfermagem de Maracanaú, né? Do qual eu sou docente. E a gente está caminhando aqui já numa evolução, né? A gente já vem aqui num processo mais maduro, né, por assim dizer, de entender mais sobre a ginecologia, sobre a obstetrícia, e a gente vem trabalhando essa formação de 2 áreas, né, da ciência, da medicina, da saúde, mas trabalhando o enfoque de gênero, que é o objetivo do grupo, né, um grupo que visa estudar gênero, política de saúde e epidemiologia. A gente está lendo esses capítulos, expondo aqui, né, as nossas reflexões. Então, não sei se você viu lá no nosso Instagram, tem lá o link para o livro, né, um link gratuito, um livro gratuito, aliás, tem onde estava o link dessa reunião, por exemplo, né, acho que você deve ter visto lá, mas a ideia aqui é, claro, que seja um livro porta de partida para várias outras leituras e para vários questionamentos, né, objetos que a gente vai desenvolver ao longo desse ano para estudar essa temática de gênero, tá? E hoje, o capítulo, como eu já falei, fala sobre a obstetrícia e a ginecologia no Brasil. Então, a gente já estudou, na verdade, entendendo um contexto mais amplo, né, mundial, histórico, é um livro de muita história, a gente tem visto isso a cada capítulo, né, ele faz um resgate histórico, então nós temos muitas figuras, né, de pesquisadores, mas também de artistas, de poetas, né, pessoas de diversas áreas que contribuíram para essa conformação da visão de gênero, né, da visão da mulher, principalmente, né, embora a gente entenda que gênero vai trazer aí possibilidades, mas nesse momento a gente está aqui focando a questão da construção do gênero feminino, né? Por isso que, claro, né, o livro Visões do Feminino, ele vai trazer uma abordagem mais focada na saúde da mulher, tá? E aí eu sempre começo passando a palavra para os meus ICs e para os convidados, né? Para que se colocarem voluntariamente. Tem sido maravilhoso, eu sempre falo, né? Porque realmente eu vejo que eles estão muito dedicados, né? Muito empenhados nessa leitura, na identificação do que são pontos chaves. Então, eu sempre passo a palavra para os ICs, para os discentes, e depois eu faço uma retomada. A gente vê que são ideias que confluem, a gente pensa muito próximo, né? E às vezes identifica quase as mesmas coisas para fazer um fechamento, tá certo? E aí, gente, hoje, como é uma reunião, como eu falei para vocês, de revisão, é uma revisão, né? Foi meio uma revisão dos capítulos anteriores, né? Eu acredito até que a gente consiga concluir um pouquinho mais cedo, tá? Até porque eu entendo também que vocês estão em semana de AP1, viu? Fiquem à vontade. Boa tarde, gente. O livro aborda, desse capítulo, realmente uma revisão, mas também tem uma visão e mostra as dificuldades que o Brasil teve, os médicos brasileiros tiveram, os que estudaram fora para trazer para nós, né, para o nosso país e implantar o sistema que eles queriam, né? E aí vem a questão das dificuldades na falta de instrumentos para trabalhar. Foi deixado bem claro que até ao fazer a solicitação daquele aparelho para o governo, eles pediam em unidade, em um, porque não tinha, né? Não existia.
Tem um ponto também específico de que diferentes estados abordavam e aceitavam de uma forma diferente. Inserir, né, a clínica obstetra, vamos dizer assim, a enfermaria para mulheres grávidas, né, puerpérias. E aí, nesse contexto, o Rio de Janeiro teve uma resistência, né, porque era dominado pelas irmãs, né, da Santa Casa, e aí, por algum, que no livro também não esclarece isso, algum acontecimento muito sério e grave aconteceu, e aí elas fizeram uma certa barreira para aceitar a implementação, né, do consultório. E as mulheres também tinham um receio de ir, por conta do local insalubre, né, que, no geral, os hospitais eram. E aí, muita dificuldade, eu nem consigo imaginar como é que uma pessoa, há 100 anos atrás, conseguia um atendimento à saúde, né? Acho que era na sorte mesmo, na sorte. E lá já na Bahia foi mais aceito, mas também tiveram dificuldades. Enfim, acho que todo o Brasil. E levou muitos anos, porque tem um trecho que cita 14 anos após, eles ainda estavam lutando para implementar, para ajudar os próprios estudantes de medicina, né, obstetra, a ter mais habilidade, porque as aulas que eles tinham eram só teóricas, eles iam para atender a mulherada sem experiência alguma. Então, nós servíamos de cobaias. E deve ter saído muita coisa errada, né? Enfim. E aí, agora eu vou passar para o meu colega, porque senão eu vou falar demais. Então, professora, como a Tissulane já falou, né, além de ter aquele conhecimento muito empírico, a relação entre médico e paciente era bem complicado, porque as pacientes, elas tinham muito receio de comparecer à unidade, de comparecer às casas de misericórdia, porque eles se viam como médicos estudados, não tinha aquela relação. Tinha aquela relação que o Estado, ele queria colocar os médicos para realmente dar o corpo da mulher em si. E as casas de misericórdia, ela tinha muita visão distorcida da sociedade. Umas casas que realmente elas não recebiam muitas mulheres por conta da questão epidemiológica, a questão sanitária, que era bem precária, não tinha leitos específicos para ela estar recebendo as mulheres, não tinha um local, né? A gente já viu como era o descaso. Aí as mulheres acabam não procurando aquele serviço. Além de as casas de misericórdia serem vistas como casos... Gente, meu sinal tá bom? Mal pergunte. Vlad, falhou. Dá para ouvir? Mas dá para entender. Ele falhou um pouquinho, mas deu para entender pelo restante das tuas frases, viu? Falhou um pouquinho, mas deu para entender pelo restante. É porque deu uma travada aqui para mim, mas enfim, retomando. As casas de misericórdia eram casas que eram vistas que recebiam mães solteiras, recebiam prostitutas, ainda tinham aquela visão muito machista na sociedade, ainda era muito predominante. Por isso que as mulheres acabavam não procurando aquele serviço de saúde. E também, professora, levando isso em conta e levando um debate mais para a nossa realidade, sobre essa questão de mãe solteira, gerou até um debate na minha sala de aula em si, porque a gente estava debatendo, né, sobre essa questão e surgiu um comentário que a mulher ela disse que ia para a consulta de pericultura com o marido porque ela não queria que as pessoas pensassem que ela era mãe solteira. E realmente esse preconceito ainda existe nos dias de hoje, sabe? A gente consegue ver isso lá atrás, mas a gente consegue ver isso claramente no nosso futuro ainda até hoje. Tanto é que ofendeu muitas mães lá da sala de aula, que elas levantaram um debate. Eu acho que a Tissulane quer falar agora. Pode falar, Tissulane. Amigo, perdão, mas você falou um ponto que eu não posso deixar de falar. Esse acontecimento me deixou assim, revoltada, porque foi uma mulher falando para outras mulheres, quer dizer,
eu tenho a obrigação de ter um marido que me acompanhe nas consultas ou em que quer que seja, porque eu não posso me representar só representar meu filho, porque na realidade cada um varia, depende do dia dos acontecimentos, da vida que cada um leva. Ninguém pediu para ser mãe solteira, mas se é, por que eu vou ter vergonha daquilo? E aí a moça impôs como se fosse vergonhoso, como se eu fosse para um posto de saúde e não pudesse dizer que eu sou mãe solteira, que eu estou acompanhando minha filha sozinha, porque eu não tenho um marido ali. E aí o tratamento recebido também seria diferente. E na verdade em muitos casos, muitas vezes. Eu, por experiência, sou mãe solo, então eu sei o que é isso. Aí eu achei muito revoltante o pensamento, hoje ainda, das mulheres. Quer dizer, o homem tem que fazer parte de tudo, de todas as coisas, a mulher não pode ter autonomia de nada. Então, como eu já vinha falando, né, sobre esse preconceito, essa disparidade na assistência, que além dela acontecer antigamente, como a gente consegue ver isso claramente no livro, a gente consegue ver isso presente na nossa sociedade com o depoimento da própria Tissulene aí, nossa aluna. E também, professora, a gente também tinha aquela questão do conhecimento ele ser muito empírico. Os médicos, eles iam para as práticas só com aquela teoria, porque os hospitais, as casas de misericórdias, eles não tinham preparo para receber aqueles médicos. E também não tinha aquele interesse dos próprios professores, dos próprios médicos estarem realmente investindo naquela clínica em si. Esse interesse só surgiu quando eles perceberam que a relação de paciente, a relação de procura aquele serviço, dependia da infraestrutura, que foi quando aquele cenário epidemiológico mudou, quando eles perceberam que precisavam ter locais específicos para receberem aquelas mulheres, que precisavam ter leitos, que precisavam realmente ter um canto para colocar elas e mudar aquele cenário epidemiológico que já existia. Mas a questão que ainda continuou no debate foi a questão deles realmente, simplesmente mudarem tudo aquilo só para realmente continuar estudando o corpo da mulher e não levando em conta suas características em si, que são realmente muito predominantes. Passo a fala para a nossa outra iniciante. Gente, boa tarde. Desculpa, vocês estão conseguindo me escutar direitinho? Porque eu estava com um problema no fone. Pronto, gente. Assim, como os colegas bem estavam falando, né, explicando sobre a questão da ginecologia e a obstetrícia aqui no Brasil. Como a gente pôde perceber, foi, digamos assim, que uma época de consolidação. Eles estavam procurando consolidar essas especialidades aqui no nosso país, que foi bem difícil por falta de credibilidade. Assim como o Vlad falou, essa questão da precariedade foi um ponto, digamos assim, um ponto X, porque como tudo se baseava na Europa, né, onde tinham os médicos europeus, onde as especialidades elas já aconteciam, já era desenvolvida, tinha esse grande X da questão. Os salários eram baixos, existia essa questão da precariedade, por isso não tinha essa questão do interesse dos médicos virem aqui para o Brasil, para eles investirem e tudo mais. E quando foi que isso durou, digamos assim, que um certo tempo, porque, como bem vem dizendo no livro, durou cerca de mais ou menos assim, passou 14 anos e ainda existia essa precariedade. Tanto na questão da literatura para os próprios médicos, né, como ele vinha citando muitas vezes no livro, para os doutorandos, né, que eles estudavam e, digamos assim, que eles não tinham bases teóricas fundamentadas em livros específicos para estar estudando e mostrando isso para aqueles pacientes, né, para a clientela deles. Era mais, se eu não me engano, era como se fossem artigos, umas leituras específicas, assim, que ele estava dizendo. E era difícil para as mulheres elas confiarem naqueles, digamos assim, estudiosos, né, porque eles tinham mais a questão da prática, eles não tinham tanto a clínica. A falta de leito, a falta de estruturas naqueles hospitais, na Santa Casa, né, não possibilitava esses estudos clínicos, o estudo de exames, o estudo de posicionamentos, fazia com que eles não tivessem essa possibilidade, ou seja, dificultava
o avanço. E a partir do momento que teve essa revolução, que teve essa transformação, os hospitais, eles deixaram de ser vistos como casas de morte e passaram a ser vistos como máquina de curar, né? Eles foram criando aquela questão da consolidação no seu cuidado, na forma dele de tratar as pacientes. Eles foram tendo espaço, foram tendo como estudar, como ampliar os conhecimentos, e isso ele foi solidificando e ganhando espaço a partir dali. E a partir do momento que eles vieram ganhando espaço, correlacionando com as outras leituras dos capítulos anteriores, eles não foram apenas médicos, obstetras ou ginecologistas, né? Eles também passavam a influenciar a família em si, o matrimônio, né? Dizer, principalmente quando surgiu, acredito que a gente vai debater agora também um pouco, quando surgiu a questão da estudos sobre a fisiologia do corpo feminino em relação à puberdade, a menstruação das moças, né, das meninas, porque isso foi marcado, porque foi todo um período, né, a puberdade, ela foi muito marcada, porque ela foi muito estudada, foi uma curiosidade, foi uma época que mexe com os hormônios da mulher, e eles precisavam saber a partir de que momento a mulher deixava de ser uma criança e se transformava em uma mulher, a partir de qual momento aquela criança, ela estava sendo apta para procriar, estava sendo apta para casar, qual o momento certo, né? Eles precisavam de uma sinalização, as pessoas precisavam disso. Enfim. E como a Fiamma belamente falou, né, sobre essa questão do casamento em si, a partir de que momento aquela criança se torna um adulto, também tinha aquela questão do questionamento dos pais. Quando é que essa menina vai estar pronta para casar? Quando é que essa menina vai estar pronta para realmente ter relações em si? Começaram a ter esse questionamento. Mas, entretanto, contudo, os médicos vindo nos registros e questionando e tendo aquela questão da orientação, eles simplesmente passaram para que aquele período infantil não era um período ideal, até porque a questão de você assumir um papel social, assumir um papel de mãe, assumir até questões fisiológicas, você não estava pronta. Nos prontuários médicos, eles já tinham esses registros que realmente não era cabível aquele casamento precocemente, infantilmente, como a sociedade queria saber. E realmente aconteceu esse aconselhamento. Isso que foi um ponto bastante positivo da nossa medicina, da ginecologia no Brasil. Foi você debater essa questão me fugiu a palavra, não é reprodução, me fugiu aqui. Mas, enfim, é muito importante a gente debater essas questões a partir de que momento, a partir de que registro. Porque a partir de uma orientação certa, você pode mudar um cenário epidemiológico, você pode mudar tudo. Assim, Vlad, só complementando em relação a essas questões, né? Eles, de fato, os médicos, eles tiveram digamos assim, que uma grande vantagem essa questão da intervenção dele, dos estudos em relação ao corpo infantil para essa transformação, né, para a puberdade e tudo mais, porque eles procuraram intervir nessa questão de casamentos precoces, o quanto isso estava aumentando o índice de mortalidade. Muitos bebês, eles nasciam e não tinham mãe, porque as meninas, elas casavam cedo, né, teriam relacionamentos mais cedo, procriavam mais cedo, e a gente sabe, e isso são coisas que se refletem até hoje, porque a gente sabe que isso, de fato, não é um período propício, né? Existe aquela questão toda da preparação, e eles batiam nessa tecla em relação à questão de que o corpo da menina, ele precisa se maturar, ela precisa tanto emocionalmente como fisicamente se preparar, né, para a fase adulta, para a fase de ser considerada mulher, para chegar na então fase que eles tanto falavam, quando elas poderiam casar, né? Essa era a idade. Tem até uma palavra que eles falavam, é até um estudo, né, que eles faziam, que é hemenologia, que é a soma de conhecimentos, né, que é o estudo da puberdade, mais essa questão da menstruação. Ok, gente. Mais alguma consideração? Vitória, você quer trazer alguma questão, alguma coisa aqui que os meninos falaram? Fique à vontade, tá?
Tá bom, obrigada. Hoje eu vou ficar só como ouvinte mesmo. Certo, tem problema não. Bom, gente, né? Professora, Oi, Fiamma. desculpa, eu só Não, queria levantar só uma questão também, que é a questão da menopausa, que eles vêm falando, que eles vêm citando, e a gente, assim, às vezes a gente não percebe, mas a gente também não dá a devida importância. E ele vem falando justamente isso no capítulo, né? Que é a questão do climatério, que a mulher era comparada com o homem, é um homem disfarçado quando ela chegava nessa época. Ela finalizou aquela questão da procriação, a função dela, então pronto, agora ela é igual ao homem. E às vezes, de fato, hoje em dia, a gente percebe isso, que muitos são os estudos voltados para a questão da fase da adolescência, menstruação, das doenças, infecções sexualmente transmissíveis, puerpério, gestação. E quando a gente trata de climatério, quando a gente trata de menopausa, a gente não vê tantos estudos assim. A gente não vê um enfoque tão grande nessa questão. E a gente precisa dar enfoque nisso, porque essas mulheres, elas precisam de atenção, sim. São coisas que mexem de fato com os hormônios, e aí precisa de muita ajuda. Com certeza. A aula da próxima semana, tá, Fiamma? Só para você não pensar que não chegou ainda, mas é porque a gente está caminhando, né? Próxima segunda-feira, a aula de ginecologia com vocês é sobre assistência à mulher climatérica, tá? Tissu, fique à vontade. Não, ia só compor o que a Fiamma disse e citar também que o número é bem alto referente a mulheres na menopausa com depressão, porque mexe com os hormônios e elas não têm a devida assistência, não só, de modo geral, né, familiar, a questão que os filhos crescem e elas se sentem só, e tudo isso influi também na saúde, não só psicológica, do corpo também, funcionamento do corpo. É isso. Com certeza, né? Bom, gente, muitas questões pertinentes, né? Todas questões realmente muito importantes que o livro levantou, vocês trouxeram. Eu acho que ainda é marcante, né? Como a gente já tinha previsto, né? Que era um capítulo que ia reforçar algumas coisas que a gente já havia discutido nas reuniões anteriores. Essa segregação, né? É o surgimento do feminino, o entendimento da mulher como separada do homem e diferente do homem, principalmente ressaltando a característica de racionalidade masculina, né, de um homem que pensa, de um homem que é controlador do próprio corpo, né, da própria vida, e de uma mulher que não tem esse controle. Então, a gente vê, né, usei a mesma imagem que a gente utilizou na reunião passada, exatamente porque foi marcante também no Brasil, né, então eles guardaram essa herança das formações europeias, né, e trouxeram isso para a formação brasileira dos profissionais dessa diferenciação, né, de uma mulher frágil, de uma mulher que tem que ser docilizada, né, de uma mulher que tem um corpo que precisa de correção, que não tem controle, que não pode assumir carreiras, né, ou atividades que sejam pensantes, porque ela não consegue ter esse domínio do corpo como o homem tem. Então, a gente viu que essa também foi uma tradição da formação da ginecologia e da obstetrícia no Brasil, com base na formação desses profissionais. E achei muito legal vocês terem, né, todos os três trouxeram esse aspecto que chamou muita atenção de vocês, né, da precariedade da formação desses profissionais. Então, a gente vê, se comparando com outras áreas da medicina, né, que a gente, né, um livro que foi escrito por uma médica, então ela fala realmente da medicina, da construção dessas áreas na medicina, mas ela era uma área negligenciada, era uma área considerada, né, baixa, pouco importante. Então, eram profissionais que eles eram, se fossem hierarquizados, eles estariam lá no finalzinho da hierarquia. Então, a gente também tem que lembrar disso, né? Quando pensa que você, às vezes, tem um investimento, tem um olhar maior das políticas de saúde para outras áreas, mas quando você tem um enfoque voltado para a saúde da mulher, né, para essas outras questões, você não vê tanto um olhar de prioridade, né, por assim dizer. Então, isso também é histórico, né, como vocês viram aí já no livro em alguns momentos. Então, chamou muita atenção que vocês tenham atentado a isso, né, de que
nós estávamos naquele momento ali à mercê, como a Maxilene falou, imagina o tanto de coisa errada que não aconteceu, quantas mulheres não morreram, quantos bebês não morreram, porque você não tinha uma assistência adequada, porque os profissionais não tinham uma preparação adequada, os ambientes eram insalubres, né? Quem lembra aí lá da história das políticas de saúde no Brasil, a gente viveu um período muito sombrio, né? Mesmo quando a família real chegou no Brasil, né? Que veio colonizar, e que veio, né, com uma proposta de fazer o país crescer, de, né, trazer reconhecimento internacional, mas ainda assim você tinha uma parcela da população que não tinha assistência à saúde, né, que dependia de benzedeira, de curandeiro, e a gente ainda tem isso, né, é uma tradição ainda nossa. Então imagina, né, o que era para as mulheres ter que entrar nesses ambientes, né, então foi algo que vocês trouxeram aí bem marcante. E, claro, né, também pensar aí na questão da literatura. Então, eu como pesquisadora, né, como alguém que valoriza muito a produção científica, eu fiquei muito chocada quando eu vi eles falando com relação aos doutorandos, né, que são os médicos que estão lá em formação, não quererem escrever teses, não quererem escrever os trabalhos. Então, hoje, mais do que nunca, a gente sabe como é importante a divulgação do conhecimento científico. Então, imagina você ter um momento da história em que você está atuando e você não está relatando os resultados das suas pesquisas. Então, como a Maxilene falou, né, e a Fiamma também falou, essa questão de você ter um arsenal, é ali que você vai se basear para você tomar suas decisões, para você saber quais são as condutas corretas para assistir uma paciente. Se vocês não tivessem livro para estudar, se hoje a gente não tivesse bases de dados aí com milhares e milhares de periódicos, imagina o caos que não seria, né? A gente está vivendo num mundo de fake news, né? Tendo que o cientista tá batendo boca com o tio do WhatsApp, com a fulano que não sabe de nada e que acha que sabe mais que todo mundo. Então, imagina numa época dessa que você tinha uma literatura muito escassa. E aí, quando eu li lá, né, os profissionais dizendo, né, que era uma coisa que eles tinham que se dedicar muito, e tem que ser, é importante demais, né, um TCC, uma dissertação, uma tese, e o médico, ele sair da formação dele, da graduação, e não ter um trabalho lá publicado, né, relatado no final do seu curso, eu fiquei, nossa, que coisa horrível. Ainda bem que eles não seguiram com isso, né, mesmo com as produções às vezes de nível não tão bom, eles conseguiram, né, seguir com essas produções, e é uma das categorias que publica muito, né? Na área da saúde a gente tem a enfermagem em grande destaque, mas a medicina ela também colabora muito com as publicações e com as produções, né? E aí vocês também trouxeram a questão da puberdade, né? A Fiamma falou aí desse enfoque, né, da menstruação, né, dos problemas menstruais, mas a gente também vê nesse capítulo um enfoque realmente da puberdade somente feminina. Então, você não tinha um tratado, você não tinha uma literatura que falasse sobre como é que era o desenvolvimento do menino para homem, você queria saber somente da mulher, né? Então, chama também muita atenção essa questão do enfoque, né? Claro que o livro é de ginecologia e obstetrícia, mas a gente está estudando gênero, né? E a gente entender por que é que para um é tratado de um jeito e para outro é tratado do outro, né? Mas era exatamente essa questão do ter o controle. Então, não tinha muito interesse em eu ver quais eram as modificações no menino que faziam com que ele se tornasse um adolescente, né? Qual era o controle que eu teria sobre isso se o homem ele é controlado por si só, né? Ele já tem essa natureza, ele já tem essa característica. E a menina não, né? A gente viu lá que a adolescente, né, começava a menstruação, vinham lá todos, né, os sintomas, né? E a gente foca muito na queixa, né? Entende muito a menstruação ainda como um problema, não só como uma questão fisiológica. Eu até fiquei, meu Deus, eu também estou fazendo isso nas minhas aulas, né? Eu tenho uma aula, a primeira aula da disciplina são queixas menstruais, então a gente também ainda, né, no ensino está trabalhando muito a gente olhar o problema. A gente tem que entender que a menstruação, ela é um processo fisiológico, mas nessa época a gente já entendia a menstruação, né, como pelo ponto de vista de verificar o que era anormal. Então, era uma menstruação muito dolorosa, era uma menstruação muito abundante, eram sintomas, né, psicológicos, que a gente sabe que fazem parte, você chora, você briga, você tem hora que não quer falar com ninguém, tem hora que você quer festa, então, assim, varia muito, oscila muito, e é ser humano, né, mas isso era visto como algo anormal, né? A mulher era vista, era exatamente essas características que levavam a essa característica do descontrole, né? Da mulher que não tinha domínio sobre
do seu próprio corpo. E o livro, então, esse capítulo, aliás, ele foca muito na menstruação, né? Ele traz para a gente que realmente a ginecologia, especificamente, né, que é a área da ciência da mulher, ela marcou muito, né, a normalidade do corpo feminino pela menstruação, né? Então, ter uma menstruação em excesso, né, sangrar demais, sangrar de menos, não sangrar, ter dor, não ter dor, né, outros sintomas associados eram focados bastante, né, na questão da ocorrência da menstruação, até porque, como vocês também disseram, né, era a menstruação que marcava a maturidade dessa menina que estaria pronta para casar. Então, claro que, como também o Vlad falou, né, foi muito importante esse momento para a figura política, né, do profissional médico. Então, o médico, ele não somente é uma figura da ciência, da saúde, ele é uma figura política muito importante na história do Brasil, né, assim, às vezes a gente fica, poxa, por que é que valorizam tanto, né, a medicina, o profissional médico, né, mas a gente tem que dar reconhecimento a isso, né, foram profissionais que trouxeram questões, como o Vlad falou, né, de identificar, olha, não é só a menstruação que vai dizer se a menina está pronta para casar, você precisa ver outras características, né? Então, embora alguns caminhassem, né, mais para fazer essa identificação, né, menstruou, está pronta, é uma menina madura, ela pode casar, mas a gente teve um movimento muito importante da medicina para contribuir para dizer que não é legal, né? É ilegal que você tenha uma menina de 12 anos de idade, essa menina não está pronta para casar ainda, né? Ela precisa ter uma maturidade psicológica, que foi como vocês também trouxeram. Oi, Vlad. A professora falou sobre essa questão da, né? Realmente é muito assim, muito importante que as outras também realmente levantou aquela questão ambientalista, aquela questão da higiene, aquela questão realmente sanitária. A gente teve outras áreas de conhecimento que também levaram a agregar. Porém, tem áreas que realmente é um ponto que eu às vezes fico pensando, sabe? A enfermagem, infelizmente, ela é muito desvalorizada hoje em dia. Ela não tem esse reconhecimento como ela realmente merece. Mas às vezes eu fico me perguntando se às vezes tem uma questão de gênero. Será que é porque a enfermagem ela é composta é composição por mulheres? Certamente, certamente. Estamos vendo isso, estamos estudando isso, né? A medicina, ela se sobressaiu exatamente porque era uma área dominada por homens. Então, é o homem, né, médico, que entra na casa, que tem direito de dizer como é que você vai agir, como é que o seu corpo tem que funcionar. Então, é realmente o poder do homem que faz isso. Você falou perfeitamente. Você já, né, a chave da questão da enfermagem, historicamente, não é que a gente vá aceitar, até porque hoje nós temos muitos homens, né, enfim, mas é realmente essa. A gente vem de uma formação, né, de uma constituição histórica de uma profissão de mulheres, né, e que atuavam de forma para caridade, era amor, mas é porque eu sou boa, né, eu não preciso receber nada. Então, às vezes a gente vê a ponta hoje, né, a gente querer melhores salários, né, ter melhor reconhecimento e tudo, mas a gente vem disso, né, historicamente, a gente não é que tenha contribuído, né, mas a história explica, de alguma forma, a situação que a gente vivencia hoje, enquanto profissional de enfermagem. Perfeito, tá? E aí, gente, como casamento, né? Sempre a gente tem que fazer o link aí do livro com questões que são atuais, né? A gente faz isso a todo momento, mas eu não posso deixar de, já que a gente viu que o livro trouxe essa questão, né? Era um momento em que se marcava se a menina ela ia ser capaz de casar, de ter filhos, né? Estava apta. Hoje a gente já sabe que isso não é o correto, né? A Fiamma falou, nós temos inúmeros riscos relacionados à gestação na adolescência, né, e o casamento, mesmo que não necessariamente naquele momento casou, você vai engravidar, mas o casamento infantil, ele também traz inúmeras repercussões, né, para toda a vida dessa mulher, né, para todo o ciclo vital. Então, o casamento infantil é uma realidade, né, o Brasil é o 4º país do mundo, gente, olha a dimensão deste planeta, e a gente ainda está aí em 4º país do mundo, em 4ª colocação com relação ao número de casamentos infantis, né? Principalmente por questões relacionadas a aspectos sociodemográficos financeiros, né, no geral, né? São muitas famílias que sobrevivem em torno daquele casamento
da criança, né? Então, eu trouxe esses dados aí, esse site, né? É um site em inglês, mas hoje, se vocês acessarem o Google, ele traduz para a gente, tá? Fica como dica para vocês acessarem, que é o Girls Not Brides, né? Que é garotas não noivas. Exatamente uma causa, né? Uma ONG que vai trazer essa discussão e vai lutar pelos direitos de meninas não casarem cedo, né? Não terem a vida, muitas vezes adulta, ceifada, porque casam cedo e não tem direito a nada, né? A carreira, ao estudo, né? Casam e aí já vão constituir família, morrem muitas vezes, né? Por problemas na gravidez, no parto. Então, é muito grave, né? Se a gente for pensar. Pode falar, Vlad. Professora, levantando essa questão do casamento precoce, tem um ponto que eu acho bem interessante que acontece. Talvez não aconteça, as pessoas do exterior, muitas pessoas de fora da capital vão para o interior como Pecém, vão para o interior atrás dessas meninas, porque realmente acontece que o fator da desigualdade acaba contribuindo para a prostituição, de certa forma, infantil, porque essas meninas acabam ficando expostas a essa desigualdade, ela acaba ficando ela acaba ficando exposta nessa questão da desigualdade, ela acaba ficando sem escolhas de oportunidade, e a única escolha que ela tem de renda, a única forma dela conseguir renda acaba sendo essa, né? E muita gente acaba aproveitando dessas meninas, e essas meninas vêm nessa questão de ver um gringo, ver uma pessoa de fora, de uma questão de realmente mudança de vida. E essas meninas acabam sendo exploradas sexualmente. Verdade. Oi, Fiamma. Tissu, pode falar. Acho que a Fiamma travou. Não sei se foi só para mim. Eu acho que ela travou. Na realidade, também tem que levar em consideração e o governo, todo mundo, achar uma forma de combater, porque isso também se dá porque existe muito pedófilo. Pessoas que você jura que é de bem, mas no final das contas não são. Então, tem que levar em consideração que está maquiado. Porque a prostituição infantil é dado pela carência, porque não tem recursos. Sim, é um fator. Mas o outro fator também, o que induz, o homem que, como é que diz? Que ele conquista a menina, que ele seduz a menina. Uma menina de 14 anos é seduzida por um homem de 25, 30 anos. Então, isso aí também tem que ser analisado. E vai muito da cultura, porque não é inserido nas escolas, nem toda família ensina as suas filhas a serem empoderadas, em saber identificar o abuso, enfim, tudo uma estrutura cultural que nós temos, de forma negativa, infelizmente. Verdade. A Fiamma caiu, gente. Professora? Oi, pode falar, meu bem. Então, como a Tissolene vem falou sobre que dá os tóflos, realmente acontece isso, professor. Aquelas crianças, por elas não terem a oportunidade, elas têm idade de 13, 14, 15 anos, às vezes até mais novas, elas acabam sendo enganadas, deixando levar, achando que realmente vão mudar de vida, porque realmente você está numa realidade onde você não tem comida, você não tem moradia. Chega uma pessoa e lhe fala que vai ser isso, você acaba se acontecendo nos interiores, sabe? Infelizmente, a nossa sociedade, ela acaba não se debatendo e não se preocupando em relação a isso, sabe? Porque é muito preocupante, professor, é muito preocupante essas questões. Mas isso também é reflexo da ignorância do país, né? Porque tem países que, nós somos o quarto. O nível de ignorância da população, enfim, é investimento que nós não temos, né, nessa área. Oi, Fiamma, você voltou? Voltei, a internet aqui caiu, gente. Aí, assim, só em relação aqui, complementando essa questão de
casamentos infantis, exploração sexual, enfim, o porquê de submeter. Muitas vezes também essa questão ela acontece por questão cultural. Nós temos países hoje em dia que os casamentos, que tem homens que casam com crianças, e isso é cultural, é da cultura deles. E ninguém pode falar nada, isso é correto, certo? Então, a visão que nós temos hoje em relação a essas questões, na nossa realidade, para a gente, a nível de Brasil, muitas vezes isso acontece, como um dos meninos aqui citaram, em relação da necessidade. Muitas vezes você não tem condições socioeconômicas, às vezes a criança não tem estudo e às vezes se submete à prostituição precocemente, à exploração sexual, e isso faz com que esses índices hoje aqui no Brasil aumentem. Mas em esses países que é cultural, que isso é permitido, que isso não é visto com maus olhos, né? Verdade. Eu estava até, me lembrei de vocês, assistindo The Good Doctor, que teve um episódio de uma menina que chegou na emergência, já uma jovem de 18 anos de idade, e ela chegou falando que queria passar por uma cirurgia estética, né? E a médica examinou e ela tinha sido circuncisada, né? Ela tinha sido mutilada enquanto criança, 2 anos de idade, amarraram ela, como é feito hoje ainda em vários países, países da África, vários locais ainda, mutilaram ela, cortaram o clitóris, retalharam os grandes lábios, né? Exatamente para tirar toda a inervação ali que é responsável pelo prazer sexual, que foi o que a gente falou, né, em uma das reuniões. E aí, quando a família, ela foi escondida, né, mas quando a família descobre e tem que ir no hospital, porque ela teve uma complicação, faz a pressão com ela, né, olha, é da nossa cultura, você vai negar a sua cultura, você vai negar, né, que você é parte da gente, então olha o que é isso, né, então, como a Fiamma falou, em alguns países é cultural, ninguém questiona o casamento infantil. Né, são meninas que com 12 anos de idade elas vão casar e elas já estão preparadas para isso, elas já passaram a vida toda sabendo que elas iriam ser preparadas para os 12 anos se casar. Mas e você fazer isso num contexto de demanda financeira, né, como pode acontecer muitas vezes aqui no Brasil, que é o que o Vladimir falou, que é o que a Tsulene falou, que faltam políticas públicas, né, para dar conta dessas demandas, é uma realidade, né, e é gravíssimo, na verdade, que a gente viva isso. E aí, outra questão, que no caso é a Fiamma, né, trouxe aí no finalzinho, eu estava esperando ver se vocês falavam, porque realmente também me dói muito, né, eu vim de uma formação, inclusive, gente, que foi preciso que a gente falasse, né, a professora, a gente está falando muito pouco de climatério, né, então, quando eu virei professora da disciplina, e ela, a professora que era minha professora, virou minha colega, foi a primeira coisa que a gente instituiu, olha, a gente vai ter que ter uma aula para falar tudo sobre climatério, para a gente falar da importância que é entender a mulher climatérica, a gente vai ter consulta, a gente vai ter atendimento, a gente vai fazer OSCE, tudo que dava para fazer na disciplina, para entender que mulher não é só a mulher que pare, não é só a mulher que engravida, né? A mulher, ela é mulher independente da fase da vida em que ela esteja. Então, achei muito legal aí que a Fiamma lembrou no finalzinho já do capítulo, eles falam muito pouquinho, exatamente porque é muito pouco, né? Ressaltada a questão dessa fase da vida, no qual a mulher ela não reproduz mais. Então, qual é o interesse dela do ponto de vista político? Né? Qual é o interesse dela do ponto de vista social, se a mulher foi desenhada para reproduzir, se a mulher foi desenhada somente para estar bem, para engravidar. Então, foi muito marcante, inclusive no capítulo, que a gente tenha pouquíssima coisa falando sobre o climatério, né? Para a gente poder realmente ver como nós deixamos essa mulher desamparada, né? Chegar numa fase dessa da vida tão importante como a Tsulene falou, que traz tantas repercussões sociais, emocionais, e a gente simplesmente deixar ela desamparada pelo sistema de saúde, né? Achei muito legal aí que vocês lembraram disso também. E aí, por fim, gente, tá? Eu trouxe aqui só 2 questões para a gente refletir, né? Já ir tentando, né, encerrar esse enfoque, né, da diferenciação das capacidades da mulher, pensando nesse mundo futuro, esse mundo hoje, na verdade, que a gente está se preparando para o futuro, a gente vê como é discrepante, né, o gênero nas profissões, né? Se você vê hoje que a grande maioria das profissões, ela vai demandar que você tenha habilidades tecnológicas. Então, eu achei interessante esse dado, né, 85% das profissões em 2030, né, muito próximo, nesse momento elas ainda não foram inventadas. Então,
a gente está estudando hoje para uma coisa que pode ser que no futuro ela não exista mais. Eu acho muito difícil, porque enfermagem é enfermagem, né? Então, não vai se chegar uma hora para outra e dizer que você não precisa mais do enfermeiro, mas que a gente vai talvez aí ter um buraco para a formação de profissionais e que as mulheres elas não vão estar preparadas para isso, porque a gente tem uma desigualdade de gênero muito importante na área da tecnologia. Por que eu estou falando isso nesse momento? Exatamente porque o capítulo e o outro capítulo de ginecologia, ele falava dessa diferença, né, da racionalidade do homem com relação a esse descontrole da mulher. Então, a gente guarda isso hoje ainda nos aspectos formativos. Quem é que está mais estudando em cursos de tecnologia, né, em cursos de desenvolvimento de sistemas, sistema de informação? São homens. Se você entrar numa sala de aula, você vai ver que a grande maioria são homens, né? Então, as exatas, né, essas áreas que são mais específicas, elas realmente são dominadas por homens, enquanto a gente vai ter áreas, né, que pode ser que no futuro próximo elas não tenham a mesma demanda de capacitação profissional, e são as mulheres que vão estar lá, porque não tem tanto acesso, né? Os dados, eles mostram que 250 milhões de mulheres estão menos, né, online do que os homens. Então, a gente está tendo menos oportunidades ainda nesse momento do que os homens. Então, a gente está ainda guardando nessa trajetória histórica, né, de ser subjugada a algo que, mas você não sabe fazer isso, você não tem habilidades para fazer isso, né, e o mundo da tecnologia, ele vai acabar engolindo os homens, né, e deixando as mulheres de fora. E, por fim, a indicação de hoje, né, eu sempre tenho tentado deixar aqui alguma indicação para vocês, né, seja algo da cultura pop, seja algo relacionado, né, a mais do nosso lazer, assim, por assim dizer. E esse documentário eu acho que vocês já podem ter ouvido falar, é um curta, na verdade, né, ele ganhou, inclusive, um prêmio de melhor curta-metragem, que é o Absorvendo o Tabu, que é um curta que fala sobre menstruação, né, que fala sobre o acesso a absorvente. Poxa vida, professora, não existe isso, todo mundo sabe o que é um absorvente. Gente, assistam, é 26 minutos só, bem curtinho, e vocês vão ver que em vários países do mundo, meninas não têm acesso ao absorvente. Meninas não têm acesso, elas nem sabem o que é isso, né? Não é nem ter o acesso. Uma coisa é você saber que existe e você não conseguir acessar. Elas nem sabem o que é absorvente. E a gente pensa que isso é uma coisa pequena, né? Precisa ser mulher para entender isso? De forma nenhuma. Você vai entender que isso vai sim impactar em várias atividades ao longo da sua vida, ao longo do seu dia, que vão te privar, né? Que vão te fazer ter menos acesso, que vão impactar. E eu acho que o documentário ele é bem legal para fazer essa reflexão para a gente, já que a gente viu que a história da ginecologia é marcada pela importância da menstruação. Então, por que é que ainda hoje a gente está deixando essas meninas desassistidas, né? Então, essa é a reflexão que eu deixo para vocês de hoje. Fala, Vlad. Professora, a professora falou sobre essa questão da menstruação, né? Eu lembrei de uma coisa que me aconteceu no ensino médio. Eu tinha uma colega, eu estudei em escola pública, e que ela simplesmente não frequentava a escola porque ela não tinha condições de comprar um absorvente. Teve uma vez que isso realmente foi debatido na coordenação, porque ela tinha faltado a semana de prova inteira, sabe? Só que muitos colegas acabavam condenando ela. Nossa, porque tu faltou as provas inteiras? Só que ninguém sabia da condição socioeconômica que ela enfrentava, sabe? A menina, ela não tinha dinheiro, ela não tinha condições de comprar o absorvente, coisa que o Estado ele era para dar gratuitamente para essas meninas no posto de saúde. É um fator que vai determinar futuramente na vida daquela mulher. Vai ter algum impacto. Com certeza, Vlad. O documentário, ele traz esta mensagem, esse curta, na verdade, tá, gente? Então, meninos, finalizando, mais um artigo, né? Acabei não mandando para vocês da semana passada, porque eu não queria ninguém aperreado aí em semana de prova, tá? Vou esperar até amanhã, quando vocês terminarem as avaliações, eu mando esses 2 artigos, o da semana passada e o dessa semana, que é um artigo, já que a gente está estudando, né? E vocês estão vendo muita coisa de arte, de poesia, né, da história, então eu achei muito legal essa relação que foi discutida nessa publicação do livro O Cortiço, que talvez vocês tenham lido, né, no ensino médio, né, a gente tem aí algumas literaturas que são indicadas para a gente lá no ensino médio, e aí ele mostra a imagem dessa mulher,
no livro Cortiço, do Aloysio de Azevedo, e a regulação científica sobre o corpo, né? Então, como é que a mulher é retratada, e vocês vão ver que é tudo que a gente vem discutindo aqui, gente. Então, a literatura, né? Não é só a literatura médica, não é só a ciência, mas também a arte, né? Mas também a literatura vem retratando a mulher com essas características, né? Com essa padronização, né? De ora uma mulher doente, ora uma mulher vista como um ser angelical, porque é mãe, porque é esposa, né? Porque guarda lá todas as qualidades do mundo, e vocês vão ver nesse capítulo, nesse artigo, tá? Finalizamos, né, hoje, próxima semana a gente vai falar aí, ó, o médico de senhoras e a clínica de mulheres, né, mais um caminhar aí para a gente poder entender essa figura masculina, né, que veio dominar o corpo feminino e que contribuiu para o que a gente está entendendo muito claramente, né, para a formação do gênero, tá certo? E muito obrigada novamente por todos, pela dedicação, né? Eu sei como deve ter sido desafiador nessa semana aí, especificamente provas em um novo modelo, 12 horas, eu estava conversando com a Tsulene no começo, né? Gente do céu, eu fiquei nervosa por vocês. Sabe que a minha prova bem pequenininha, né, de saúde da mulher, só 18 questões, bem pouquinho. A culpa da Leandro, tudo eu vou botar a culpa na Leandro quando as coisas ficarem grandes. Meu Jesus, ele quase que leva quase um infarto assim para trás. Meu Deus, 18. Eu abri uma prova às 18 horas, deu 9 horas, 9h30, eu ainda estava fazendo, eu digo, meu Deus, eu vou entrar pela meia-noite e não termina essa prova. 12 horas de prova aberta, né? Mas vocês foram já campeões, viu? Muito obrigada mesmo. Eu deixei lá o relatório de vocês, tá? Deixei lá o feedback. Só maravilha, viu? Muito obrigada, tá? E Vitória, novamente, seja bem-vinda. Próxima reunião, segunda-feira, 5 horas, nesse mesmo link. Se você quiser participar, fique à vontade, tá certo? Oi, gente, muito obrigada, viu? Vou correr aqui para ler o livro, para que na próxima semana eu possa opinar um pouco. E achei muito pertinente todas as pontuações de vocês. E me identifiquei muito com o tema, né? Por isso que eu estou aqui hoje, um pouquinho atrasada, mas vai dar certo. Próxima semana estarei aqui. Com certeza.